Bom, era uma vez um menino que se chamava Lucas. Ele tinha sido contratado para entrar em um projeto onde, onde ele ia mentorar os integrantes daquele projeto, ia auxiliar na construção daquele projeto, que era um projeto grande, era um projeto complexo. Os integrantes não tinham a devida experiência para conseguir terminar ou dar andamento naquele projeto. Eles estavam bloqueados ali, eles estavam presos no código que tinha sido feito. E bom, o Lucas foi contratado para conseguir dar andamento a esse projeto e dar o devido conhecimento que os integrantes precisavam para dar continuidade ao projeto e conseguir seguir quando ele estivesse fora dessa mentoria. Ele foi... Quando ele entrou no projeto, ele viu que algumas coisas estavam bem confusas. Então, um dia ele chegou nas reuniões, em uma das reuniões, e uma das gerentes do projeto pediu para um determinado aluno, para um determinado integrante da equipe, fazer uma tarefa, fazer uma conexão com um banco de dados. E esse determinado integrante, ele foi contratado ali para ser um full stack, então mexer tanto no front-end quanto no back-end. E a resposta dele foi que ele não tinha sido contratado para fazer aquele tipo de trabalho. Então ele tinha sido contratado como full stack para mexer no front-end e no back-end, mas ele não tinha sido contratado para ser um desenvolvedor de banco de dados. Então ele não iria mexer naquilo porque não era o dever dele, não era o trabalho dele. Qual é o erro aí nessa questão? Hoje a gente vê muita dessa situação. Essa situação é muito comum nas empresas que a gente passa. Não só num projeto, essa foi uma situação fictícia, mas em vários projetos que eu já passei, algumas empresas que eu já passei, isso era uma situação bem recorrente. Então um determinado integrante ele era contratado para fazer as tarefas, que é desenvolver a empresa, conseguir ajudar a empresa no crescimento. Quando a empresa contrata alguém, ela quer que aquele alguém some com ela e não só fique limitado a um determinado limite de tarefas, a uma determinada fronteira de atividades, digamos assim. E aí você esbarra com algum integrante falando que não vai fazer certa atividade, porque ele só vai até onde o salário dele alcança, até onde o contrato dele foi abrangente. O erro aí nessa questão com a minha experiência, hoje eu estou há 8 meses trabalhando para uma empresa no exterior, vou fazer 9 meses agora, e a nossa principal característica lá fora é que a gente é multitarefas. Então a gente consegue fazer várias coisas em paralelo. A gente não só é focado em desenvolvimento quando é contratado como desenvolvedor, mas a gente também é flexível a fazer outras coisas. E isso é totalmente abrangente, totalmente vantajoso para a empresa que está contratando a gente. Então hoje, com experiência lidando com pessoas do Canadá, dos Estados Unidos, Índia, Europa, esses desenvolvedores, muitos desenvolvedores lá de fora, eles são especializados. Então eles mexem em alguma atividade prévia que eles são contratados para fazer. Então eles são contratados para mexer na parte de front-end, eles vão ser só front-end. Eles são contratados para mexer no back-end, eles vão ser só back-end. Já os brasileiros, eles são totalmente coringas, então a gente mexe na parte de banco de dados, que a gente sabe, que a gente adquire experiência quando está trabalhando aqui no Brasil, Docker, front-end, back-end, a parte de, de SQL, banco de dados. Então a gente é muito multitarefas. E isso é uma vantagem absurda, muito grande para empresas de fora. Por isso, a razão de agora, principalmente nessa pandemia, eles estarem flexibilizando e contratando a gente para atuar nos sistemas deles de lá. Tanto dos Estados Unidos, Canadá, Europa, Ásia e por assim vai. Então, o meu recado principalmente para você que está começando, o cachorro fazendo barulho aqui no chão, não sei se dá para ouvir, mas para você que está começando, principalmente, ou quer se desenvolver na empresa e está aqui no Brasil e não sabe como buscar as vagas de lá fora porque não tem conhecimento técnico suficiente para isso, não se apegue no conhecimento técnico, porque os nossos conhecimentos que são valorizados lá fora são principalmente os soft skills, não os hard skills.
Então, não são conhecimentos como linguagem, como alguma tecnologia, alguma biblioteca específica que vão te levar lá para fora, mas sim as suas soft skills, que são as habilidades de comunicação, as habilidades de conseguir buscar uma resposta. Então, isso acontece muito na empresa que eu estou hoje, que é Shift. Toda sprint a gente tem algumas atividades que ninguém sabe como resolver. E aí são nessas atividades que geralmente você tem que atuar. E aí você pode pensar, poxa, mas ninguém sabe resolver, eu não tenho com quem pedir ajuda, porque ninguém nunca resolveu esse tipo de coisa, eu não sei aonde procurar, eu não sei como começar, e aí as pessoas mandam eu fazer aquele tipo de coisa. Então não é esse tipo de pensamento que tem que vir à sua cabeça. Você tem que nativizar o pensamento de que, poxa, eu vou pegar essa atividade mais difícil aqui ninguém sabe resolver, porque eu vou buscar a solução para aquela atividade, eu sei onde procurar, eu sei que dá para resolver de algum jeito, mas se não der, eu vou tentar o máximo que eu posso e eu vou no máximo que dá, no máximo onde meu conhecimento atinge, para resolver aquele tipo de atividade. Consequentemente, muitas das atividades que eram impossíveis na teoria, elas vão ser resolvidas e você vai ser mostrado como um funcionário de valor naquela empresa. E essa é uma atitude que muitos brasileiros têm quando vão lá para fora. Não só quando vão lá para fora, mas isso é um requisito que os brasileiros têm para irem lá para fora, para trabalharem para uma empresa lá de fora. Então, se você não tem essa atitude ainda, esse tipo de iniciativa de ir aonde você não sabe para buscar a solução e resolver e ser valorizado por isso, tenha certeza que quando você desenvolver esse tipo de atividade, quando você desenvolver esse tipo de skills suas, você vai ser muito mais valorizado e as portas lá de fora vão se abrir para você. Então não se prenda ao salário ou aonde seu contrato vai, aonde suas atividades vão e eu vou fazer isso porque eu estou sendo pago para isso. Não é isso. Você vai fazer isso porque a empresa precisa de você e porque isso vai te ajudar principalmente a se desenvolver como um bom profissional. Então, esse é o tipo de pensamento que tem que mudar e que muitos brasileiros estão tendo e estão conseguindo sua vaga lá fora, estão conseguindo reconhecimento, estão conseguindo grandes salários, grandes oportunidades. E esse é um tipo de pensamento que tem que ficar comum. Então, se você concorda com isso, essa é a minha experiência, se você concorda ou não, deixe aqui nos comentários, a gente debate um pouco sobre isso, conversa. E é isso. Será que aquele funcionário lá da história que eu contei no começo, ele estava certo em fazer isso? Será que isso realmente vai levar ele a algum lugar? Será que o pensamento de eu não vou fazer isso porque eu não estou sendo pago para isso, para tentar ganhar mais para fazer aquela determinada atividade, será que é o certo? Será que é o certo? Você não vai deixar de ganhar dinheiro no presente para deixar de ganhar no futuro? Então são pensamentos que a gente tem que ter, beleza? Conversa aqui, vamos trocar uma ideia, me fala se você concorda ou não e vamos debater. Valeu? Falou!